Olá, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que tu vai encontrar esse vídeo ali na thumbnail do YouTube, mas seja o horário que for, graça e paz, Deus é contigo. E hoje eu quero trazer uma mensagem nesse horário que eu tô gravando, manhã de sábado, dia 25 de outubro de 2025. Talvez esse horário que tu está aleatoriamente listando ali os vídeos e caiu nessa mensagem aqui. Precisa muito de uma resposta, precisa muito de um direcionamento, precisa muito de uma luz, né? Muitas das vezes nós esperamos a luz do fim do túnel, né? Porém, a verdadeira luz quem te mostra é Jesus. Lá em João, capítulo 14, 6, versículo 6, diz que Deus, Ele é o caminho, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, essa primeira parte ali já sugere que Ele é o caminho. Ele é o único rumo que nós temos que focar, olhar, caminhar. Não existe desvio, não existe segunda opção. Então, hoje você, quem sabe, esteja procurando um caminho, uma solução, né? E Deus trouxe você, colocou essa mensagem aqui para ti, que se encontra lá no livro de Jó, né? Lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, é um trecho bem conhecido, né? E hoje Deus colocou essa mensagem no meu coração e quem sabe não é o que você precisa ouvir do Senhor para que os seus conceitos, a tua maneira de agir, de pensar, as tuas atitudes mudem a partir de agora, né? A palavra diz que ninguém se desvia se não estiver no Senhor, né? O homem não convence ninguém. Eu não vou te convencer. Eu não vou te convencer com minhas palavras. Eu, com minhas palavras, não vou abrir minha boca para tentar convencer alguém. Mas a palavra, ela ressalta e enfatiza que quem convence é o Espírito Santo de Deus. E aqui no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, é um versículo chave, né? Quem sabe é uma porta que Deus esteja abrindo. Quem foi Jó? Eu gosto de fazer um preâmbulo antes do escritor, né? Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Inclusive, Deus, ele elogia Jó, né? Deus rasgou seda referente a Jó ali. E nada mais, nada menos com o próprio diabo, né? Deus disse ao diabo: tem visto meu servo Jó? O próprio Deus, né? Disse assim: ei, tu tem visto meu servo Jó lá na terra? Um homem justo e íntegro, que se desvia do mal. Lá no primeiro capítulo de Jó você vai encontrar, logo no início do capítulo,
referência. Então, aqui é um elogio muito importante que vem não de um presidente, de um amigo, de um parente, de um professor, do teu chefe, mas esse elogio Jó recebeu do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que criou o universo. Que coisa maravilhosa, né? Um elogio do próprio Deus, um homem justo, íntegro, reto e se desvia do mal, né? Deus falou isso porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia o coração de Jó. Uma vez eu, falando sobre a história de Jó, mencionei esse trecho e a pessoa que estava ouvindo, né, ela disse: não, isso aí é papo furado. A Bíblia, ela é alegórica. Ela falou bem assim para mim, essa pessoa. Até porque ela se contradiz. Aí ela tentou argumentar comigo uma situação que a própria palavra refuta, né? A pessoa diz: olha, se fosse um elogio, ele era super protegido de Deus. Se Deus elogiava tanto esse cara chamado Jó, Jó era super protegido de Deus e não aconteceria tudo o que aconteceu posteriormente. Todo mundo conhece a história. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente e ele perdeu tudo em questão de dias ou semanas. Perdeu tudo, família, riqueza, criação, tudo. O que a gente entende nessa palavra, né? Nesse relato? Que quando Deus é contigo, quando Deus, as tuas atitudes, o teu comportamento, o teu coração, na verdade, é o teu coração, está voltado para Deus e Deus acha graça diante de ti, não quer dizer que Ele vai te super proteger. Ele vai te provar para que tu seja aprovado. Ele vai fazer que tu passe no deserto. Sozinho? Não, sozinho não, mas Ele vai estar ali contigo. Se for um caso, Ele vai te mandar para as profundezas do oceano, mais profundo, no ventre de um peixe. Sozinho? Não, mas Ele vai estar lá contigo, porque Ele te conhece e sabe que tu não vai desistir, tu não vai blasfemar contra Ele. Ele sabe que o teu coração tem o conhecimento que tu depende somente dEle, certo? Tu vai passar pelo fogo, tu vai ficar nos porões, tu vai ser caluniado, criticado, apedrejado, cuspido, mas Ele vai estar ali sempre agarrado em tuas mãos, pronto para te abençoar, tá certo? E Jó não foi diferente, né? Jó, mesmo sendo elogiado por Deus diante do inferno, ele passou por situações delicadas que estava sendo de fato provado, né? Provado para que lá na frente ele pudesse ter sido aprovado. E essa aprovação é onde eu quero chegar nessa hora, né? Quero chegar aqui, ó. Jó, ele diz assim, ó: eu te conhecia, lá no versículo 5, no capítulo 2, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir falar.
mas agora os meus olhos te veem. Para quem Jó estava falando? Ele estava se referindo à grandeza de Deus. Ele estava se referindo, no poder de Deus, no poder que Deus tinha sobre ele, no domínio que Deus ele tinha dado autoridade para que Deus dominasse tudo. E ele diz: eu te conhecia só por ouvir falar. Eu quero contemporaneizar esse trecho nos dias de hoje. Se você for olhar para a sociedade, para o mundo, ao teu redor mesmo, dentro da tua casa, dentro da tua igreja que tu se congrega, no teu local de trabalho, na tua roda de amigos, se você chegar e perguntar sobre Deus, todo mundo vai dizer: ah, sim, eu sei. Alguns vão dizer que tem Deus no coração, outros vão dizer que já ouvi falar de Deus. Todo mundo vai dizer, todos. Eu tenho Deus no meu coração e pronto. As pessoas acham que só abrir a boca para dizer isso é suficiente, Só falar, abrir a boca e dizer da boca para fora: eu tenho Deus e pronto, essa é a minha religião, essa é a minha fé. Qual? Dizer que já tem Deus, já ouviu falar. Essa é a fé da pessoa. Isso o mundo, a sociedade, acha como suficiente. Age como se isso somente fosse suficiente. Mas Jó diz aqui, eu te conhecia só de ouvir falar. Nós vamos ter vários relatos, inclusive no Novo Testamento, de pessoas que já tinham, o próprio Jesus operou o milagre na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas precisavam necessariamente de um encontro. Elas já tinham ouvido falar. Zaqueu, o publicano, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Prova disso que atiçou a curiosidade dele muito grande e ele querer ver Jesus. Mas além de ver, a palavra diz que ele teve um encontro. E esse encontro foi o estopim para a mudança de vida daquele homem pecador. O cego de Jericó também é uma passagem que, embora aquele homem não tivesse a visão física, material, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele estava na beira da estrada, ele ouviu o movimento e, mediante aquele murmúrio de pessoas, ele perguntou e saiu perguntando: o que é isso? E alguém cutucou ele e disse: ei, cego, fica quieto aí que Jesus está passando aí. E aquilo queimou o coração dele quando ele ouviu a palavra Jesus, falar no nome de Jesus. Jesus acionou um gatilho. Jesus é aquele que pode me curar. E imediatamente a atitude dele foi gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, 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 Jesus. E ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus pediu que ele fosse e o milagre aconteceu. Entendeu? Foram exemplos que, entre centenas que estão escritos ali no Novo Testamento, de pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus, E o Jó, ele diz aqui: eu te conhecia só de ouvir falar, Mas
agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Jó, ele está falando, o que ele está dizendo aqui? Que ele viu o poder de Deus. Ele viu, ele não soube, talvez ele não tivesse tido conhecimento do elogio da conversa que teve entre Deus e Satanás, de que Deus elogiou ele, dando aquelas qualidades ali, né? Mas agora os olhos dele viu o agir de Deus na vida dele. E hoje não é diferente, né? A gente ouvir falar de Deus é uma coisa, mas a gente viver com Deus é outra coisa. E é isso que Ele quer de nós hoje. É isso que Ele quer de ti nessa hora que tu está ouvindo essa mensagem. Tu já ouviu falar de Jesus, de Deus, mas nada te chamou a atenção. O que precisa, o que é necessário é tu ter um encontro com Ele, conviver com Ele. Porque se tu estiver com Ele, eu tenho certeza que as grandezas dele que Ele está preparando para ti vão ser derramadas na tua vida. E para finalizar, eu preciso lembrar a vocês os discípulos de Jesus, né? Todos andavam com Jesus, todos. Os 12 estavam ali dentro de um barco, né? Aquele barco era para ser um barco super protegido, era para estar ali, não era para sofrer nenhum balanço. Por quê? Porque estavam os discípulos, os caras que andavam com Jesus, estavam ali naquele barco ali, né? Os caras que andavam, que viram Jesus fazer milagre, andavam. Tava João, que sentava e encostava a cabeça no colo de Jesus. Tava Pedro, tava Tiago e João, os 3 amigos mais próximos de Jesus, estavam tudo ali. Eles presenciaram milagres, prodígios que Jesus fez. E agora eles estavam dentro de um barco. E isso era suficiente para que eles não pudessem sofrer nada. Mas as coisas não são da maneira que a gente quer que seja. Aquele barco, aquele mar começou a ficar revolto. Aquele mar começou a sacudir de um lado para o outro, entrar água no barco, né? E eles achavam que eles iriam afundar. Eles achavam, por que isso está acontecendo? Nós andamos com Ele todo o tempo, nós estávamos com Ele todo o tempo, e agora que a gente mais precisa dele, era para Ele nos proteger, era para Ele nos salvar, nós estamos afundando, sofrendo com ondas grandes, maresias, água entrando dentro do barco, e vamos ficar nesse túmulo submerso. Não. Mas o que eles não imaginavam era que por cima da água vinha andando alguém, e era Ele, o próprio Jesus. Aí eles tiveram um encontro, né? Um encontro com Ele. E esse encontro foi suficiente para que eles pudessem ser salvos, resgatados, senão eles estariam mortos por conta da fé deles. Qual é a tua posição hoje? Em que posição você se encontra? Só de ouvir falar de Jesus? Ou você caminha com Ele? Só que um detalhe, caminhar com Ele não é fácil, né? Tu prefere só ouvir falar e viver de boa? Ou tu prefere
estar com Ele junto na caminhada, passando por tribulações, sendo que Ele vai te proteger e vai te guardar. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje para ti. Bom, defina a tua posição. Se você ouve falar de Jesus e se aquieta, ou tu verdadeiramente assume o compromisso de caminhar com Ele. Graça e paz, e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.